Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 20 narra uma passagem em que Abraão, ao viajar para o sul, repete um erro anterior e, temendo pela sua vida, diz que Sara é sua irmã. Essa história, que acontece em Gerar, com o rei Abimeleque, revela as complexidades das fraquezas humanas e a soberania de Deus ao proteger suas promessas e propósitos, mesmo em meio aos erros de seus servos. O capítulo começa com Abraão partindo para o sul e habitando em Gerar, uma terra habitada pelos filisteus. Lá, Abraão disse a respeito de sua esposa, e disse Abraão de Sara, sua mulher, é minha irmã. Gênesis, capítulo 20, versículo 2. Este é o mesmo engano que Abraão havia cometido anos antes no Egito. Gênesis, capítulo 12, quando ele também afirmou que Sara era sua irmã, por medo de que alguém o matasse para tomá-la como esposa. Embora Sara fosse de fato sua meia-irmã, Gênesis capítulo 20, versículo 12, Abraão ocultou o fato de que ela também era sua esposa, demonstrando mais uma vez sua falta de confiança total em Deus para protegê-lo. O rei Abimeleque, ao ouvir que Sara era a irmã de Abraão, a tomou para si. No entanto, antes que ele pudesse tocá-la, Deus interveio e apareceu a Abimeleque em um sonho, dizendo-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Gênesis capítulo 20, versículo 3. Esse sonho é uma intervenção divina direta, impedindo que Abimeleque cometesse um grande erro e protegendo Sara e a promessa de Deus de que ela daria à luz o filho prometido a Abraão. Abimeleque, no sonho, responde a Deus, dizendo que ele não sabia que Sara era casada. Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele, é minha irmã? E ela também disse, ele é meu irmão. Na sinceridade de meu coração e na pureza das minhas mãos fiz isto. Gênesis capítulo 20, versículos 4 e 5. Abimeleque, sem culpa, estava agindo de acordo com as informações que lhe foram dadas e Deus reconhece sua inocência. Deus então responde a Abimeleque: Bem sei eu que na sinceridade de teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Gênesis capítulo 20, versículo 6. Isso destaca a misericórdia de Deus e seu poder soberano em proteger os planos divinos, impedindo que Abimeleque cometa um pecado contra ele. Deus então instrui Abimeleque a devolver Sara a Abraão, dizendo que Abraão é um profeta e orará por ele para que sua vida e a de sua casa sejam preservadas. Na manhã seguinte, Abimeleque chama seus servos e lhes conta tudo o que aconteceu, o que causa grande temor entre eles. Gênesis capítulo 20, versículo 8. Em seguida, Abimeleque confronta Abraão e pergunta: Que nos fizeste? E em que pequei eu contra ti, para que trouxesse sobre mim e sobre o meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste coisas que não se devem fazer. Gênesis, capítulo 20, versículo 9. Abimeleque está perplexo e indignado com Abraão, pois sua mentira quase trouxe destruição para ele e sua nação. Sua pergunta revela a gravidade do ato de Abraão e o impacto que uma mentira pode ter sobre outras pessoas. Abraão tenta justificar suas ações, explicando que ele tinha medo de que, por não haver temor de Deus naquele lugar, ele fosse morto para que tomassem Sara. Gênesis, capítulo 20, versículo 11. Além disso, ele revela que Sara realmente é sua meia-irmã, e por isso ele disse que ela era sua irmã. Gênesis, capítulo 20, versículo 12. Contudo, essa explicação mostra que Abraão estava mais confiando em sua própria estratégia de autopreservação do que na proteção de Deus. Apesar do engano de Abraão, Abimeleque age com generosidade. Ele devolve Sara a Abraão e lhe dá ovelhas, bois, servos e servas, além de permitir que ele more em qualquer lugar da terra de Gerar. Gênesis capítulo 20, versículo 14. Isso é uma demonstração de graça e hospitalidade da parte de Abimeleque, mesmo depois de ter sido enganado. Além disso, Abimeleque se dirige a Sara e diz: Eis que tenho dado a teu irmão 1000 peças de prata. Eis que isso te seja por véu dos olhos para com todos os que estão contigo e até para com todos os outros, e assim estás justificada. Esse presente de 1000 peças de prata é um sinal de reparação e uma declaração pública de que Sara não havia sido tocada, preservando sua honra e a promessa de Deus.
Abraão, então, ora por Abimeleque e sua casa, e Deus cura Abimeleque, sua esposa e suas servas, que haviam sido atingidos por uma enfermidade que os impedia de ter filhos. Gênesis capítulo 20, versículo 17. Esse ato de intercessão de Abraão é significativo, pois mesmo em meio a seus próprios erros, Deus o usa como seu profeta para orar pelos outros e trazer cura. Deus, em sua graça, responde à oração de Abraão e restaura a casa de Abimeleque. O capítulo termina com a revelação de que o Senhor havia fechado totalmente as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Esse detalhe reforça o fato de que Deus estava protegendo a pureza de Sara e garantindo que o filho prometido nascesse no tempo certo, de acordo com suas promessas a Abraão e Sara. Este capítulo traz várias lições importantes para nós. 1. A fraqueza humana e a fidelidade divina. Abraão, mesmo sendo um homem de fé, cometeu o mesmo erro de mentir sobre sua esposa, assim como havia feito anteriormente no Egito. No entanto, Deus, em sua fidelidade, interveio para proteger Sara e a promessa divina. Isso nos lembra que Deus é fiel para cumprir seus propósitos, mesmo quando falhamos em confiar nele plenamente. 2. A soberania de Deus sobre as circunstâncias. Deus intervém diretamente para impedir Abimeleque de pecar contra Sara, demonstrando que ele está no controle absoluto, mesmo quando os seres humanos cometem erros. A proteção de Deus sobre Sara reflete seu compromisso com o cumprimento de suas promessas. 3. O poder da intercessão. Abraão, apesar de seus erros, é usado por Deus para orar por Abimeleque e sua casa, e sua oração resulta em cura. Isso nos ensina que Deus pode usar pessoas imperfeitas para realizar sua vontade e que a intercessão tem um papel vital na restauração e bênção de outros. 4. A importância da confiança em Deus. O medo de Abraão de que ele fosse morto para que tomassem Sara revela uma falha em confiar plenamente na proteção de Deus. Muitas vezes, nossas ações baseadas em medo ou desconfiança podem criar situações desnecessárias de perigo e confusão. Esse capítulo nos chama a confiar na proteção e nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem incertas ou ameaçadoras. 5. A integridade e a reparação. A atitude de Abimeleque ao devolver Sara e dar presentes a Abraão é um exemplo de como, mesmo em meio a mal-entendidos e dificuldades, a integridade e a generosidade podem prevalecer. Ele age com justiça, apesar de ter sido enganado, e sua reparação pública assegura que a honra de Sara seja mantida. Em resumo, Gênesis capítulo 20 nos ensina sobre as fraquezas humanas e a constante fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Mesmo quando Abraão falha em confiar plenamente em Deus, o Senhor age soberanamente para proteger sua aliança e assegurar que seu plano de redenção continue. A intercessão de Abraão por Abimeleque e a cura resultante também nos lembram do poder da oração e da graça de Deus em restaurar aqueles que buscam sua ajuda. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Ernie Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.